Olá, aqui é o Matheus Santana e tem uma coisa muito estranha que acontece com todas as pessoas que operam em altíssimo nível. Mas, por mais estranho que ela pareça, é algo que você vai querer copiar para começar a fazer coisas difíceis serem tão fáceis quanto rolar a timeline do TikTok. Olha só, muitos atletas profissionais passam horas treinando, levando a mente e o corpo no limite, se cansando pra caramba, e ainda assim, quando você escuta eles falando sobre a experiência, parece que aquilo não é tão difícil para eles como deveria. Tanto que muitos gamers e enxadristas, por exemplo, passam dias inteiros em torneios com a cabeça a mil, queimando uma quantidade absurda de energia mental e ainda descrevem aquilo como sendo algo excitante e até prazeroso. E o mesmo acontece com certos atletas, artistas e empresários. E isso é estranho porque, na teoria, eles deveriam estar completamente exaustos, estressados, ou talvez até abalados por causa disso. Só que, na prática, eles entram num estado em que o esforço intenso não vira sofrimento. Enquanto isso, tem gente que passa o dia inteiro sem fazer nada realmente difícil e termina o dia drenada, estressada e sem energia para mais nada. Então a pergunta que fica é: por que será que alguns tipos de esforço te motivam a se entregar cada vez mais à atividade, enquanto outros sugam sua energia física e até o seu ânimo? Porque assim, no fundo, você tem energia. Se não tivesse, você não conseguiria passar horas no celular, horas jogando ou consumindo conteúdo aleatório sem nem perceber o tempo passar. O problema não é a falta de energia, é para onde ela está sendo direcionada. Mas, felizmente, existe um sistema no seu cérebro que faz certas atividades, por mais difíceis que sejam, parecerem estimulantes e empolgantes, do mesmo jeito que acontece quando você joga videogame ou quando você fica rolando o feed. Só que quase ninguém aprende a usar esse sistema para trabalhar duro em algo que realmente tem um potencial de mudar a vida da pessoa. E a verdade é que isso dá para aprender, porque dá para gastar muita energia fazendo coisas difíceis e úteis sem ficar igual um zumbi se arrastando depois. E para você aprender a usar esse sistema do cérebro ao seu favor, a primeira coisa que você precisa entender é o que mais destrói a sua motivação. Porque, na maioria das vezes, o problema não é o trabalho em si. O problema é tudo aquilo que está competindo com ele dentro da sua cabeça. Pensa no seu dia normal, por exemplo. Você senta para fazer algo importante, algo que realmente poderia te levar para frente, só que ao mesmo tempo tem mensagem chegando, tem notificação apitando e tudo isso vai te gerando aquela vontade de checar o celular só para ver se tem alguma coisa importante ali. E por causa disso, seja lá o que você estiver fazendo, você não consegue se entregar de verdade naquilo, porque a sua atenção está dividida. Isso é um problema porque o cérebro humano não foi feito para lidar com múltiplas recompensas disputando a sua atenção ao mesmo tempo. Então, cada vez que você precisa decidir entre continuar na sua tarefa cognitiva ou dar uma olhadinha rápida em uma outra coisa, você gasta energia. E isso acontece dezenas, às vezes centenas de vezes ao longo do dia. Então, no fim das contas, o maior cansaço não vem do trabalho duro, vem dessa batalha interna que acontece na sua mente constantemente. E isso não acontece porque você é fraco, indisciplinado ou preguiçoso. Isso acontece porque o seu cérebro foi treinado ao longo do tempo a buscar estímulos rápidos. Ele aprendeu que sempre que surge um pequeno desconforto, sempre existe uma fuga disponível ali para você. E enquanto essa fuga estiver ali, o trabalho profundo, focado e prolongado vai sempre parecer muito mais difícil do que deveria. É por isso que muita gente confunde motivação com energia. A pessoa acha que não tem ânimo, quando na verdade ela está mentalmente esgotada. Ela começa algo já pensando no que vai fazer depois. Ela trabalha olhando para o relógio. Ela estuda com metade da atenção nos cadernos e a outra metade no celular. E aí, óbvio que fazer qualquer uma dessas coisas vai ser uma experiência terrível. Então, no fundo, o maior sabotador da sua motivação é a competição constante por dopamina. Porque enquanto existirem estímulos fáceis disputando espaço com um trabalho duro, o cérebro nunca vai se entregar completamente a essa tarefa porque ele sabe que é um enorme gasto de energia para uma recompensa que parece distante demais. Então, antes de pensar em se esforçar mais ou se motivar, você precisa aprender a eliminar esses bloqueadores. Porque só quando o cérebro para de ser puxado em várias direções ao mesmo tempo é que ele entra naquele estado em que o esforço começa a fluir, em que o tempo passa mais rápido e em que o trabalho deixa de parecer um sacrifício constante. Agora, apesar de ser fundamental você eliminar os bloqueadores e entrar nesse estado de foco, isso ainda não explica por que algumas pessoas conseguem sustentar esse esforço por muito tempo enquanto outras travam muito rápido.
A diferença não está só no foco, está no tipo de motivação que cada pessoa usa para continuar. A maioria das pessoas funciona quase que exclusivamente com o que a psicologia chama de motivação extrínseca. Ou seja, elas se movem pensando no resultado, elas trabalham pensando no dinheiro, no reconhecimento, no alívio de terminar logo, na recompensa que vem depois. E isso até funciona, só que esse tipo de motivação é frágil, porque quando o resultado parece distante, quando o progresso é lento ou quando as coisas começam a ficar difíceis, ela começa a falhar. E aí acontece aquela história que todo mundo já conhece. A pessoa começa empolgada, cheia de planos, mas no primeiro sinal de dificuldade, ela já começa a negociar consigo mesma, dizendo: ah, depois eu faço, semana que vem eu inicio, segunda-feira, sabe, segunda-feira eu começo. Tudo isso porque o combustível que ela está usando acaba rápido. Não que ela não deva usá-lo, mas é que sozinho ele não é tão poderoso. Agora, existe um outro tipo de motivação, que é a motivação intrínseca, e ela funciona de um jeito bem diferente. Aqui o foco deixa de ser só o que você vai ganhar lá na frente e passa a ser o próprio ato de fazer, o processo, o desafio em si. É quando o trabalho deixa de ser apenas um meio para se chegar em algum lugar e passa a ser parte da construção de quem você está se tornando. E isso muda tudo, porque quando você depende só da motivação extrínseca, qualquer obstáculo vira um sinal de que talvez não vale a pena continuar. Mas quando você se ancora na motivação intrínseca, o obstáculo vira parte do caminho. Ele deixa de ser um problema inesperado e passa a ser algo que faz parte do jogo. Por exemplo, se uma pessoa começa a treinar só para emagrecer, essa pessoa tende a começar muito empolgada. E ela até consegue se manter firme enquanto ela estiver vendo um progresso semanalmente na frente do espelho. Porque o peso na balança tende a cair mais rápido no início do processo. Mas quando ela entra num platô e passa semanas sem ver um resultado significativo, aquela empolgação do começo evapora. Só fica a frustração e a sensação de que não está valendo a pena o sacrifício. E aí, como você pode imaginar, é onde a esmagadora maioria das pessoas fica pelo caminho. Agora, quando uma pessoa começa a treinar não só para emagrecer, mas principalmente para se tornar uma nova pessoa, alguém mais disciplinado, alguém mais saudável, alguém mais comprometido, e ela entende que essas características são forjadas pelo desconforto do treino, essa pessoa tende a continuar treinando mesmo quando não está obtendo recompensas externas imediatas. Porque agora ela está num outro jogo, um jogo interno. Não se trata mais do peso na balança somente, mas principalmente da pessoa que ela está se tornando. E é por isso que algumas pessoas conseguem trabalhar duro por muito mais tempo sem se sentirem constantemente esgotadas e estressadas. Porque isso costuma acontecer com pessoas que não veem sentido no esforço que estão fazendo ou que acham que ele não está valendo a pena. Mas quando a pessoa se motiva com o processo em si, ela se torna quase imparável, cara. Porque ela passa a liberar dopamina não só no resultado final, mas também no trabalho duro que ela faz até lá. Portanto, a dopamina é uma peça fundamental nessa história, porque é como se ela fosse um marcador daquilo que é relevante. É como se o cérebro a usasse como um canetão para marcar o que mais merece sua energia e atenção e, principalmente, o que mais merece ser repetido sempre que houver a oportunidade. Então, toda vez que você pega o celular para checar uma mensagem ou quando você abre a rede social só para ver o que tem lá dentro, o seu cérebro libera dopamina antes mesmo da recompensa vir. E baseado no cálculo que ele faz entre o tamanho da recompensa versus o tamanho do esforço que você empregou para obtê-la, ele aprende rápido o que vale a pena antecipar. É por isso que é tão fácil criar um mau hábito relacionado ao celular, como excesso de redes sociais, séries, jogos ou pornografia, porque essas coisas oferecem uma recompensa enorme sem que você precise fazer praticamente nenhum esforço. Inclusive, se esse for o seu caso e você percebe que precisa tanto mudar hábitos negativos como esses na sua vida, quanto construir hábitos mais saudáveis e produtivos, clica no primeiro link da descrição e me chama no WhatsApp que eu vou te ajudar te mostrando o melhor caminho para se resolver isso. Mas, apesar desse mecanismo cerebral adorar se prender a um estímulo fácil e rápido, você pode reconfigurá-lo para se prender ao trabalho difícil que de fato melhora a sua vida. Só que para isso acontecer, você precisa reduzir o nível de estímulos que o seu cérebro recebe durante o dia. Porque assim, o cérebro funciona por contraste. Então, quando tudo ao seu redor é altamente estimulante, o trabalho focado e complexo que você precisa fazer nunca vai parecer interessante o bastante. Agora, quando você baixa esse nível, quando você para de se bombardear o tempo todo com novidade, o seu cérebro começa a olhar para o trabalho com outros olhos.
porque ele passa a ganhar mais sensibilidade a pequenos estímulos de novo. Tanto que eu te garanto que se eu te trancasse numa sala vazia, sem nada, e te pedisse para escolher entre ficar olhando para a parede ou trabalhar e estudar profundamente, você escolheria a segunda opção. Porque entre ficar olhando para a parede e fazer alguma coisa, o seu cérebro com certeza escolheria fazer alguma coisa, qualquer coisa. Tanto é que eu lembro que quando eu era adolescente, isso bem antes dos smartphones, tá? Eu lembro de ir pro banheiro e ficar ali lendo os rótulos atrás dos shampoos, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu nem gostava de ler naquela época, mas entre ficar com os meus pensamentos ali entediado e ler alguma coisa, eu preferia ler alguma coisa. E depois eu descobri que mas muita gente fazia isso também. E só não fazem mais agora porque tem o celular. Então assim, resgate os momentos de tédio da sua vida. Porque por mais desconfortável que seja, isso vai te ajudar a sentir mais prazer em fazer coisas difíceis e cognitivamente cansativas, fora inúmeros outros benefícios que você vai receber de brinde para sua saúde mental. Uma outra coisa que vai te ajudar a escolher a melhor opção, por mais que não seja necessariamente a mais prazerosa, é usando o poder do ambiente ao seu favor. Porque a força dele é tão grande que é possível você melhorar o comportamento de milhares de pessoas sem você precisar aumentar a motivação de ninguém. Tanto é que foi isso que uma médica lá de Boston, chamada Annie Thorndike, fez. O que acontece? Essa médica acreditava piamente que dava para melhorar os hábitos alimentares das milhares de pessoas que circulava lá no hospital que ela trabalhava, quer fossem os funcionários ou os visitantes de pacientes que estavam internados lá. Só que tem um pequeno detalhe. Ela queria fazer isso sem precisar dar uma palestra falando sobre os benefícios de tomar mais água e sem precisar apelar para o emocional das pessoas, dizendo que tomar refrigerante faz mal ou coisa do tipo. Na realidade, ela nem queria falar com ninguém, portanto ela não estaria mudando em nada a força de vontade ou a motivação das pessoas. Então ela e a equipe dela montaram um estudo que durou 6 meses, e a primeira mudança foi muito simples. Até então, nos refrigeradores perto do caixa da lanchonete do hospital, só tinha refrigerante ali. Então o que ela fez foi colocar garrafas de água nesses mesmos pontos. Além disso, eles espalharam cestas com água em locais estratégicos do refeitório, tipo perto das estações de comida, que era onde as pessoas sempre passavam. Então assim, os refrigerantes continuavam lá, ninguém proibiu nada, só que agora a água estava disponível em todos os lugares que haviam refrigerantes. E o resultado foi que nos 3 meses seguintes, a venda de refrigerante caiu mais de 11% e a de água subiu quase 26%. De novo, ninguém precisou ser convencido, ninguém recebeu bronca e não teve cartaz falando beba mais água. Foi só uma pequena mudança no ambiente para que a garrafa d'água se tornasse a opção mais fácil e pronto, o comportamento mudou sozinho. Então isso deixa uma coisa muito clara: o ambiente molda o comportamento de uma forma muito mais poderosa do que só a motivação. Claro que ele não determina, porque se determinasse, as vendas de refrigerante teriam zerado, mas com certeza influencia demais. Então, sim, tenha seus motivos, isso é importante, mas depois disso, foque em arquitetar um ambiente que torne o comportamento certo o caminho mais fácil. Um ambiente que praticamente te empurre para aquilo que você quer fazer. Os especialistas são bem claros nisso. Se você quer começar a agir de um jeito diferente, mude o que você vê, porque uma mudança pequena no que está na sua frente pode gerar uma mudança enorme no seu comportamento. Tanto que se o seu celular não estiver no seu campo de visão, você vai procrastinar menos. Se um livro estiver sempre visível, você vai ler mais. E isso não é coincidência, porque nós, seres humanos, a gente percebe o mundo através do nosso sistema sensorial, principalmente através da nossa visão. Porque de todos os receptores que nós temos, pelo menos 10 milhões deles são dedicados exclusivamente à visão. Isso é tanta coisa que muitos especialistas dizem que quase metade dos recursos do cérebro são usados só para que possamos enxergar as coisas. E justamente por sermos muito mais dependentes da visão do que de qualquer outro sentido, não é nenhuma surpresa que isso guie a maioria dos nossos comportamentos. E é por essa razão que uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que você faz. Agora, uma coisa é fato, é comum a gente ouvir em entrevistas de várias pessoas de sucesso, como atletas de elite e empresários, dizendo que boa parte do que fizeram com que essas pessoas realizassem tanto não foi a motivação, mas sim a disciplina. Mas isso não significa que elas sejam pessoas desmotivadas que simplesmente se obrigam a agir. Elas têm seus motivos. A diferença é que elas não dependem do estado emocional produzido por esses motivos para agir.
Fora que elas conseguem liberar muita dopamina ao longo do processo, talvez até mais do que na recompensa final. É o que comentei sobre o lance da motivação intrínseca. Elas adoram passar pelo processo e superar as dificuldades. É como num videogame. É muito mais divertido passar de fase, avançar e superar inimigos cada vez mais fortes do que finalmente chegar lá e zerar o game. E olha que interessante, existe uma região no seu cérebro chamado córtex cingulado médio anterior. E essa área está diretamente relacionada à força de vontade, persistência e à sua capacidade de continuar mesmo quando tudo em você quer parar. Ou seja, se existe um músculo da disciplina e resistência mental no seu cérebro, é esse. Só que aqui vem a parte mais importante que você precisa saber. Essa área só cresce quando você faz coisas desconfortáveis e que você não gosta de fazer. Não tem outro caminho. Mas o bom é que quanto mais essa área cresce, mais fácil fica fazer coisas cada vez mais difíceis depois. Ou seja, quanto mais você se expõe voluntariamente a coisas difíceis, mais fácil fica continuar fazendo coisas difíceis no futuro. A dor de fazer não some, mas a sua capacidade de suportar aquilo aumenta. E pode ser que você comece até a gostar dessa superação, porque se impor desafios voluntariamente e conseguir superá-los gera uma satisfação enorme. E quando isso se torna um hábito, o seu cérebro começa a ansiar por isso. Logo, isso meio que significa que você terá se viciado em fazer coisas difíceis. Um forte abraço e até a próxima.